Aê, meus esclarecidos e esclarecidas tricolores, uma segunda-feira depois de um título é sempre mais gostosa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse título do Bahia para cima do Vitória no Barradão. Vou aqui rever alguns conceitos, então vamos falar sobre essa partida, sobre a importância ou não deste título e, claro, já projetar um pouquinho essa semana do Bahia. Claramente Tricolor chegando por aqui, lembrando que este é um vídeo sob uma perspectiva de uma torcedora do Bahia, claramente tricolor, então estamos aqui para falar do lado tricolor e não do outro lado, beleza? Se você tá por aqui, já deixa o like, porque me ajuda este vídeo a chegar para mais tricolores, não custa nada, ajuda o canal a continuar fazendo conteúdo gratuito aqui para vocês. Comentário, quero aqui a opinião de vocês sobre esse título e, claro, também se inscrevam no canal. A gente tá muito perto de chegar aos 45 mil inscritos, faltam aí, tipo, umas 400 pessoinhas. Esse vídeo, eu imagino, eu espero que passe dos 10 mil views, então pelo menos umas 400 pessoinhas aí, com certeza absoluta, não estão inscritas ainda. Então já se inscreve aqui no canal. A gente fala muito de Bahia, mas a gente também fala de futebol europeu, de Liga dos Campeões, de, enfim, futebol italiano, PSG. Então fica aqui com a gente, conto com o apoio de vocês. Inclusive, como eu não faço muito ao vivo, de vez em quando o povo me pergunta, claro, como é que manda superchat e tal? Superchat é só no ao vivo, mas se vocês quiserem mandar um valeu demais, tem a opção aqui de mandar um valeu demais com um valor aí que você quiser para apoiar o canal. Vamos lá, falar um pouquinho primeiro da importância desse título e aí depois eu passo um pouco mais para o que eu achei do jogo, alguns destaques positivos e negativos individuais, e a gente também já pensa um pouquinho mais para frente. Eu tenho falado aqui, desde que eu comecei a trazer mais o Bahia para o canal, do quanto que eu acho que Campeonato Baiano não deve ser prioridade. E obviamente que isso para mim não mudou, tá? Assisti a partida que começou às 8 da noite aqui em Paris. Eu, inclusive, a partir de 8h45, ou seja, o segundo tempo eu já estava, inclusive, um pouco ligado no jogo da França, porque ao final eu estava trabalhando no jogo da França contra a Croácia. E claro que eu assisti o jogo, fiquei nervosa quando estava 1-0 para o Vitória e vamos falar mais sobre isso. O Bahia abdicou um pouco de jogar. Foi um jogo feio, começou a ficar tenso, começou a ficar estranho. E claro que fiquei feliz e comemorei o título, mas eu continuo entendendo que o Campeonato Baiano, como campeonato, não é prioridade desse Bahia. Acho que o Bahia tem uma prateleira acima de prioridades com o Campeonato Brasileiro, com até a própria Copa do Nordeste, tá? Em termos de título, eu acho que é importante. E, claro, preparação e, enfim, Libertadores, né? Então, isso para mim não mudou. Mas eu quero voltar atrás um pouquinho e reconhecer a importância desse título, que, na minha opinião, eu errei em dizer ou diminuir a importância. Continuo achando, repito, o Campeonato Baiano não pode ser prioridade para o Bahia, na minha opinião. Mas eu consigo entender um pouco mais, e muitos de vocês me mandaram mensagens sobre isso, e tá tudo certo, discordar de mim, obviamente, sobre a importância desse título, especialmente sendo um título em cima do Vitória, sendo um clássico, e muito do que eu vivo, ou 95% do que eu vivo com o Bahia como torcedora, é de longe, é uma perspectiva, vocês sabem disso, claramente Tricolor é isso, é uma perspectiva de uma torcedora de longe. Então, depois de ler muito o que vocês falaram, que as mensagens que vocês me mandaram, assistir a partida, o pós-jogo, a comemoração dos jogadores, eu entendi, não sei se a palavra é entendi, mas eu revisei um pouco o patamar de importância desse título, porque o 51 ali, vamos falar a verdade, não é isso que faz a diferença, né? Para mim, o que subiu um pouquinho a importância desse título é que ele é uma validação para o grupo.
Eu aqui analisando, ou se a gente pegar a temporada inteira do Bahia e o trabalho e o projeto, para mim o título baiano não valida o projeto do Bahia nem o trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que são outras questões que fazem com que eu, Clara, faça uma análise se o trabalho tá bom ou ruim, se o projeto tá bom ou ruim. Então, para mim o título não valida o trabalho nem o projeto, mas ele valida a confiança do time. Ele valida, ele dá importância e ele confirma para os jogadores, para o grupo, mentalmente mesmo, e na questão do ânimo, né, da mentalidade dessa equipe e de motivação também, de que o Bahia tem um belíssimo início de temporada pela frente, ou tem uma boa temporada pela frente, né? O início já está acontecendo. Então eu acho que por esse sentido, eu volto um pouco atrás em relação à importância do título. E a gente viu, e obviamente fiquei vendo depois as comemorações, os torcedores, os jogadores, foi o primeiro título do Rogério Ceni, e eu acho que isso traz ali um gostinho bom para você, de fato, começar ao que é importante na temporada. Não começar, né? Continuar, porque a gente já teve a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então, por esse lado, eu acho importante. Então, quero fazer essa observação aqui, porque é um pouco diferente do que eu vinha falando antes no Claramente Tricolor. A gente vai falar um pouquinho agora do jogo, individualmente também de algumas peças. Teve confusão, quero falar um pouquinho também sobre isso e também depois já projetar um pouco a semana do Bahia. Mas antes, tem um recadinho bem importante para vocês. Vocês conhecem o Aedes aegypti, não é mesmo? A gente escuta falar e a gente precisa conhecer. É um mosquito pequeno que causa um grande estrago. Então, vamos se ligar. Primeiro porque transmite 3 doenças diferentes, a dengue, a zika e a chikungunya. E depois, porque ele coloca a sua vida em perigo. Então, tricolores, esclarecidos e esclarecidas, se liguem e não deem espaço ao mosquito. Evita água parada. A gente sabe disso, não pode esquecer. A dengue mata e a próxima vítima pode ser você. Então, se liguem por aí. Vamos ficar atentos. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente para a saúde avançar. Todo mundo ligado no recado, é importante realmente. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse jogo. Foi um primeiro tempo mais equilibrado, a gente pode falar assim, mas ainda assim com uma vitória um pouco melhor. O Bahia, para mim, sentiu muita a falta do Lúcio Rodrigues no ataque em relação à roubada de bola, a pressão na primeira saída de bola do Vitória. Acho que o Bahia sentiu um pouco isso. E o contexto do jogo, a atitude em campo fez com que o Bahia, de fato, jogasse com o regulamento embaixo do braço. O primeiro tempo não me incomoda tanto. Acontece. Não vão ser todos os jogos maravilhosos, não vão ser todos os jogos que vai todo mundo estar bem, não vão ser todos os jogos que a atitude vai ser a correta. Mas no primeiro tempo, isso estava um pouco mais equilibrado. No segundo tempo, me incomoda um pouco mais, porque foi desnecessário o risco que o Bahia sofreu no segundo tempo. Quando o Vitória faz um 1-0, ele estava muito mais próximo de fazer um 2-0 e levar a partida para os pênaltis do que o Bahia de empatar. O Bahia praticamente não chutou a gol. O primeiro gol no alvo, se eu não me engano, foi já o gol do Kaique, já na reta final, e que foi um baita gol de alívio. Mas o segundo tempo, acho que realmente teve um excesso de cautela e de recuo desse Bahia. E aí, gente, eu vi muita gente, Rogério covarde, Rogério isso aqui, blá, blá, blá. Gente, vocês realmente acham que um treinador vira no vestiário e diz assim, então, vamos ficar lá atrás e vamos ser covarde, não vamos atacar e vamos sofrer esses riscos? É claro que não, né, gente? Mas o contexto, a própria atitude dos jogadores e, óbvio, o outro time do outro lado, muitas vezes te forçam a entrar com um tipo de atitude e levar um tipo de jogo que não necessariamente era o programado.
Vocês realmente acham que o programado era, vamos sofrer risco? Vamos aqui, vamos deixar o jogo bem tenso. Vamos complicar a nossa vida e, enfim, vamos torcer para que não tenha problema. Claro que não, né, gente? Mas as coisas nem sempre funcionam do jeito que as coisas são programadas, do jeito que às vezes até o técnico quer. Então eu Clara, não caio nessa para mim, superficialidade de dizer que o Rogério Ceni e o Bahia e a forma como entrou em campo, entendeu? Eu não, para mim, essa análise é muito superficial. Eu acho que existe um contexto e vários ingredientes para a gente levar em conta quando a gente fala sobre essa questão. E aí, ainda falando um pouco sobre essa questão da responsabilidade do Rogério e a atitude do Bahia, foi um jogo realmente terrível. Talvez tenha sido... Acho que com o time principal foi o pior jogo do Bahia na temporada. Diria que sim. Não sei se vocês discordam de mim, mas diria que sim. E é preciso, sempre que jogos assim, o pior jogo da temporada, um dos piores jogos da temporada, sempre que situações assim acontecem, é preciso tirar lições dessas... Não foi uma derrota, né? Mas dessas situações. É preciso tirar lições. Então a gente precisa entender que, olha, se a gente não tiver o Lúcio disponível e a gente for entrar, o Bahia entrou, no primeiro tempo ainda teve o Ademir, né? Depois ele foi substituído, o Pulga do outro lado e o William José. A gente precisa entender, no caso, isso que eu estou entendendo, a análise, o diagnóstico ali de quem prepara esse Bahia, de que, caramba, quando não tem o Lúcio, falta isso para minha equipe. Então eu preciso, de alguma forma, corrigir essa falta. Eu preciso compensar isso aqui de alguma forma. Qual vai ser? Né? Então, quando eu for fazer uma partida em que eu posso perder, em que eu tenho essa vantagem aqui, o que eu preciso mudar na forma que eu entrei? Qual o jogador que talvez eu precise corrigir uma posição, fazer uma troca? Por exemplo, eu não gosto da entrada do Cauli, porque a entrada do Cauli não pede o que, naquele momento, o Bahia precisava. Inclusive, o Rogério faz modificações, quando ele coloca o Kaique e o Eric, são duas modificações que eram as modificações que eu faria. Obviamente, você coloca mais velocidade de um lado, você traz o Kaique com mais energia, o time estava cansado naquele momento, o Eric era preciso ter um pouco mais e o Azevedo também, aliás, partidaça quando entra o Azevedo. O Bahia precisava ganhar mais no meio-campo, o Bahia precisava ser mais físico no meio-campo, dividir mais as bolas e ganhar mais divididas. Então, acho que as alterações do Bahia, do Rogério Ceni, fizeram sentido. Eu não gosto da entrada do Cauli no lugar do William José, porque a função do Cauli, a retenção de bola do Cauli, enfim, não era para mim o que o Bahia precisava ali um pouco mais. Eu entendo que o planejamento parecia ser realmente de controle de jogo, né, de um Bahia que não entrasse em trocação com Vitória, mas é preciso corrigir e fazer um bom jogo dentro de ser um controle de jogo, mesmo que tenha a vantagem de poder perder de 1-0. E o que eu acho, gente, é que no fim das contas, a gente quer que o Bahia faça o seu melhor jogo todos os jogos, né? Que o jogo na quarta-feira contra o Ceará seja melhor do que o anterior, que o jogo no domingo contra o Corinthians seja melhor do que o anterior, que o do Internacional seja melhor do que contra o Corinthians, enfim. Isso não vai acontecer. Infelizmente, o Bahia não é o melhor time do mundo, e mesmo o melhor time do mundo, de vez em quando, faz uns jogos ruins, não é mesmo? Então, vai acontecer. Mas você precisa, obviamente, diminuir essa oscilação, diminuir os riscos de quando isso acontece e aprender a cada vez que você fizer um jogo ruim, como foi essa final, como foi esse jogo no Barradão. Destaques aqui, negativo. Falei aqui rapidamente, mas o destaque negativo do Cauli, não só pelo jogo, mas obviamente também pelo lance de expulsão, que foi muito bem expulso. Assim, é um jogador, inclusive, que já tem experiência, que, enfim, não absolutamente desnecessário
a atitude do Cauli. O Cauli, nessa temporada, ele fez algumas boas partidas, tá? Ele não faz um início de temporada terrível. Mas claramente é um jogador que ele não fez a temporada passada ruim. Talvez a de 23 é que tenha sido a exceção boa, assim, né? Naquele nível que ele fez em 23. Eu ainda acho que é possível ter um Cauli melhor do que o que a gente tem visto. Não acredito que nesse momento é realmente jogador para ser titular, e ele não está sendo titular. O Rogério entendeu que não tem funcionado nas opções que ele gostaria que funcionasse. Talvez tenha aí correções de posição, sim, mas o Rogério não está ainda entendendo o que seria. E aí o Cauli faz alguns jogos em que ele entra bem, alguns jogos em que ele entra mal, enfim. É um jogador para a gente ainda entender o que está acontecendo. Mas para mim foi o destaque, pegando aqui um individual, o negativo do Bahia. E o destaque positivo, eu falei aqui do Acevedo, que entrou muito bem. Foi bem importante a entrada do Acevedo, mas Marcos Felipe precisa ser trazido aqui neste vídeo, porque passamos o início de ano, já estamos no dia 24 de março. Passamos 3 meses, querendo ou não, aqui discutindo o quanto que o Bahia precisava de um goleiro, o quanto que o que está disponível para o Bahia está abaixo na prateleira que a gente imagina e etc. E obviamente que essa avaliação ela continua existindo, mas a gente também precisa dar o reconhecimento quando algum dos nossos goleiros, no caso o Marcos Felipe, faz uma grande partida. Se não fosse pelo Marcos Felipe, o Bahia tinha perdido esse jogo. E talvez a partida tivesse ido para os pênaltis. Não só perdido por 1-0, mas perdido por 2 e, se duvidar, até por 3. O Marcos Felipe salvou o Bahia no Barradão. Essa é a verdade. É um jogador, é um goleiro que, na minha opinião, sofre muito ainda com autoestima, com confiança. Na verdade, a palavra é mais confiança. Ele deu uma declaração, inclusive, depois do jogo, falando, né, o quanto que era importante para ele aquilo ali, por tudo que ele tinha passado e etc. Então, que seja uma virada de chave para ele, porque claramente neste momento não vai chegar um goleiro de uma prateleira acima. E o Marcos Felipe precisa ter essa confiança de volta. Claro que é difícil, porque a torcida tem um pé atrás com ele e é compreensível você não ter essa confiança. Mas no momento em que ele está lá, eu penso assim, a gente precisa dar essa confiança para ele, porque não vai ter outro. Ok, pode ser que entre o Ronaldo, pode ser que o Rogério faça essa troca. Mas assim, não tem outro no sentido de que não vai chegar um outro goleiro neste momento. Então é preciso que o Marcos Felipe, que seja, tenha ambiente, tenha a confiança para ser o melhor que ele pode ser dentro desse Bahia. Não é mesmo? Então eu penso um pouquinho por aí. Lamentável as brigas, as confusões. Inclusive o Marcos Felipe foi expulso, no fim das contas, por comemorar em direção à torcida do Vitória. Mas só tinha torcida do Vitória, ia comemorar para quem? A parte, o que teve agressão, seu Caio Alexandre, que a gente ama, mas que meteu-lhe tabefe ali todo mundo deu tabefe nele também, enfim. Lamentável todas essas coisas, o caos. Mas o Marcos Felipe, aí vamos combinar, né, minha gente? Aí a gente precisa ter enfim. E seu Carpini também, hein? Péssimo exemplo. Ninguém deveria estar ali brigando em cenas lamentáveis, mas o Carpini, aí, meu amigo, vamos falar a verdade, você é o líder desta equipe, não é mesmo? Enfim, não vou ficar falando muito aqui sobre o Vitória, porque, afinal, claramente tricolor. É este o quadro por aqui. Seguinte, no meio da semana, quarta-feira, a gente tem jogo com o Ceará. Imagino que o Rogério Ceni vai colocar o time reserva. Para mim, tem que ser o time reserva dessa vez. Reconheci aqui, inclusive, que o Rogério Comissão Técnica, fez uma boa análise em termos de administrar o grupo com Copa do Nordeste e Campeonato Baiano com os clássicos, né, com os jogos de ida e volta da final, porque pelos motivos da importância desse título, que eu falei no início do vídeo, e no final de semana tem estreia no Campeonato Brasileiro e depois já é Libertadores. Então, no meio de semana é poupar os titulares,
administrar esse elenco, porque depois são 2 jogos em que não vai dar para poupar, não vai dar para administrar jogador. Então, é um pouco por aí. E temos, provavelmente, no fim da semana, provavelmente na sexta-feira, tá? Outro claramente tricolor para a gente já projetar início de Campeonato Brasileiro. Esse vídeo deve ser na sexta, talvez no sábado, mas mais pro fim da semana. E depois, aí na outra semana a gente volta depois com análise de estreia de Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira tem Tudo às Claras, respondendo perguntas de vocês. Tem algumas coisas acontecendo no futebol europeu, que talvez eu faça algum vídeo, mas não prometo nada por aqui. Mas claramente tricolor a gente tem até o fim da semana, tá? Ou sexta ou no sábado a gente volta. Então é isso. Comemora, não tem por que não comemorar, mesmo que você não dê importância e não dê prioridade para o Campeonato Baiano, mas comemorar é sempre bom, é um título, é em cima do Vitória no Barradão, então felicidade, comemoração, nunca é demais, minha gente. Claramente tricolor foi esse, não esquece de deixar o like, não sai do vídeo sem deixar o like, gente, custa nada, comentário, estou sempre lendo por aqui. E confere, está inscrito no canal pra gente chegar aos 45k antes da estreia do Bahia na Libertadores. Temos uma semaninha por aí, hein? Então, vamos conseguir. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.